poder, dinheiro, poderio, ciúme e, guardem isso, sempre há uma conotação política nessa estrutura, porque a perda do poder. Vamos passar mais um pouquinho. Quais seriam os motivos políticos das perseguições? O imperador era senhor. Então, quem ousa? Quem ousa? Que povo é esse que ousa a não reconhecer isso, que o imperador é senhor? É a própria figura de Deus, encarnado no imperador. Motivos sociais. Nobres não aceitavam a igualdade das classes. Cristianismo é um trem doido demais na cabeça de poderoso. Que loucura que é essa? Você estava ali agora matando, tá certo? Roubando, e agora, semana passada você roubando, matando, e hoje aqui Jesus, tá certo? Mudou de rumo, converteu aqui para você, que eu estou aqui para você, esse negócio. Irmão, ele está sendo bonitinho, eu estou de olho em você. Agora, igualdade social, parece que PT de 30 anos atrás. O PT também não tem mais nada de social. Né? Igualdade, o povo escreve igualdade, mas na igualdade é um povo diferenciado. Você tem mais, você vale mais, você contribui mais. E esse povo pregando isso aí, esse povo subversivo, pregando esse funcionário aí, todo mundo é igual. Igual eu sou imperador, sou linhagem romana, tem sangue romano, grego, sou descendente de Platão, você nasceu lá na Cavernona, lá e parece ser igual a mim. Qual é essa agora? Acorda, igualdade social, motivos sociais, que negócio de igualdade, tem classe. Tem países até hoje, você sabe disso, né? Os hindus, na Índia, castas sociais. Eu nasci numa casta privilegiada, sou nobre, e você é plebeu, você é resto. Quando é que você ousa a se dirigir a olhar para mim? E aí chega um povo que fala que tudo é igual, que uma pessoa simples, analfabeta, sem domínio das letras, da igreja, pode se tornar bispo da igreja, um líder espiritual, conduzir. Isso é louco demais para a cabeça do povo. Então esse povo está pegando ideias subversivas. Igualdade. Como é que o império vai se sustentar com todo mundo igual? Daqui a pouco eles estão querendo bolsa família igual para todo mundo. Bolsa gás, bolsa telefone, bolsa celular, vai quebrar o império. Igualdade é só a gente que tem telefone, tem iPhone, ele não tem fone nenhum. Esse povo está tudo doido, esse pessoal são tudo doido. Ó, assim, mais pouco. Sociais. Continua assim até hoje? Mais. Econômicos. Ai. Sem citar exemplos, mas é só olhar onde é que está a igreja e olhar lá no povo. O que você vive da obra? Qual que é a obra? Redução, né? Correntinha, né? Lanchinho em volta, patuar, né? A estrutura econômica, texto, Bíblia, livros, né? O Evangelho segundo não sei o que lá, né? Está entendendo? Indústria da idolatria só foi o prejuízo. Quem é que bancava? Quem é que ajudava lá? Você já viu quando mexe com o monopólio? O que é o monopólio? Alguém que detém o comércio, né? Detém uma estrutura forte que tem aquilo ali. Se você chega e começa a mexer no monopólio, tirar um pedacinho dele, cara, olha, o cabelo da turma arrepia, vocês ficam bravos, escuta dar um sorriso nas pessoas, sai da palha cada dia. Deixou o monopólio da estrutura econômica. Tinha muita gente que vivia da estrutura.
que mais se arrasta. Motivos econômicos, políticos, sociais, raízes econômicas, indústria da idolatria, sofre prejuízo, grandes prejuízos. Religiosos. Ai, ai, ai. Os cristãos eram chamados de ateus, por não cultuarem os deuses da sociedade romana. Quais eram os deuses da sociedade romana? Que acabaram pesados, Deus do sol, da lua, Deus dos precisos, né? Eles são ateus. Já pensou? Nós somos chamados de ateus. Nossos irmãos lá no princípio eles cavavam as coisas nas catacumbas, os porões de Roma. Alguém já viu filmes assim? Procure. Olha lá agora no YouTube, é muito fácil. Perseguições romanas, como é que os cristãos se reuniam. Você vai ver como eles se reuniam escondido. Está escondido, não dava céu aberto, como estamos aqui hoje, a luz aqui, ó, escondido, para poder se encontrar, para poder falar. Olha lá, eles cavavam túneis na rocha calcária do subsolo de Roma. Ali viviam, enterravam seus corpos, faziam reuniões, ensinavam. Isso que coisa louca. Tenta imaginar a cena. Nós tivemos em Israel, onde é o monte no Egito, onde haverá a batalha final. Nós entramos em um túnel que está como se fosse uma caverna subterrânea que os judeus usavam para fugir de uma das perseguições. Esses túneis eram cavados, só tinham ferramenta de bronze. Quem entende de metalurgia sabe que o bronze é macio, não é ferro, é aço. Então o bronze, bonitinho, é um metal, mas quando você bate, você dá 2, 3 pancadinhas e já era. Esses túneis eram cavados nas pedras com ferramenta de bronze, na mão. Lá no fundão, o túnel passa, gente, você passa para sair em pé, tá? Lembra, né? Para sair lá, eles fugindo, escavavam isso. No bronze, 2, 3 batidas cegavam, Era assim, lutando pela fé. Na aula passada, eu coloquei uma tela falando assim, e eles iam prosseguindo. E esse martírio, esse sofrimento, todas essas perseguições, todas essas calamidades que aconteciam, só faziam com que isso redobrasse a força. Gente, guarda uma coisa no coração de vocês. A gente guarda no nosso coração. Quando Deus está no negócio, olha lá. Amém. Quando Deus está no negócio, pode bater. Porque cada bolha que sai é fermento. Bate e cresce com a tiririca. Pode bater e cresce, bate e cresce. Nós temos que estar atento nisso, tirar disso mais do que uma referência histórica, geográfica, é tirar a meditação do que está nisso. Uma igreja que naquela época estava sendo construída, e agora nós temos uma igreja que está consolidada, uma igreja que tem hoje estrutura. Que lá, no início, se falava na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. E agora, na decadência dos tempos, nós estamos na plenitude. Metal e novo ferro. Sempre o metal, o vinho não estava ferro. O ferro é fogo. Era que eles dominavam na época, né? Era que a metalurgia dominava, então seria que o povo, se você pega o hebreu agora nessa série de dados, fica muito claro isso, quem está assistindo,
falar, esse povo acabou isso na mão, sem ferramenta. Tinha que falar que estava com ferro de ouro, ninguém fala que estava com pedaço de pau mais duro. Entendeu? Uma madeira mais forte. Fala. Fala, Santana. Fico pensando que a pessoa deve se tornar cristão, porque dessa forma, se comparar nos dias de hoje, é que ser cristão, você tem que viver subsolo, escondido, ou seja, Gasta hoje, mas a quantidade que tivesse que andar pelos esgotos aí, das cavernas, ai, era para ele, na época era isso, ai, sabe? Em uma época de doenças dizimadas, né? Doença acabou, justamente as velhas doenças acabaram com os 40, 50 anos. E aí, o menino vai dar para o evangelista, né? O outro sabe o que eles fazem. Sarão matava, é assim que chama. Coqueluche, eu digo coqueluche para comer, está possível. Eu falei coqueluche, eu não usa mais. Não usa nem cachorro para ficar mais, eu só uso o ovo. Sim. Claro. Olha, nós temos como é que você chama? Débora. A Débora está falando aqui. Gente, tem coisas que continuam acontecendo hoje com a mesma intensidade. Sabe? Olha a Índia. Olha, nós tivemos a China. Nós tivemos semana o Irã. Mas o Irã, pegar o Irã, Palestina. Né? Sexta-feira, nossa casa, o pastor Roberto da igreja, trouxe as fotos contando a história da viagem que fez agora ao Timor-Leste. Chegou com o tempo de Timor-Leste, que já está evangelizado, mas ainda tem toda uma tradição muçulmana. Missionários não botam o facão até hoje. O católico, a perseguição interna, sabe quem é o maior perseguidor interno? O padre da região, porque o padre está olhando a estrutura de poder, exatamente isso para a perseguição interna. Ele estava lá, mas tinha uns dois, agora está construindo em casa, está falando de Deus diferente, está ensinando o povo a pensar, o povo da linguagem mesmo não tem que entender. O pastor Roberto vai ensinar para ele sobre o temor de Deus. Gastou 2 dias, no primeiro dia ele percebeu que eles não entendiam nada, porque o idioma é tão fraco, tão sem significado, tão sem substância linguística, que quando ele falou de temor, a única referência de temor que eles têm é medo. Pagou. Então ele pediu falar do temor de Deus, eles olhavam com medo de Deus, eles não estão entendendo, a língua não permite entender. Aí ele foi aprofundar, aí ele teve que fazer uma ginástica na língua para mostrar que o temor que falava era obediência, era amor e respeito. E quando eles descobriram que esse temor era respeitar um Deus que o amava, eles pulavam de alegria. Pulavam de alegria, porque isso não é um Deus que ama. A referência deles era pavor, é um Deus mau, um Deus que mata, é um Deus que não é pai. Continua, essa questão vai ter que meditar mesmo, porque a China hoje, Índia, os países muçulmanos como um todo, ou é fiel ou é infiel. Aos fiéis a vida, aos infiéis a morte. Eu estou com isso aqui, é um documentário chamado Obsessão, a guerra do Islã radical contra o Ocidente. Sabe, um documentário, se vocês verem as imagens que tem aqui das TVs muçulmanas, árabes, falando de Israel, falando quem é o judeu, criancinhas de 2, 3 anos na escola, no jardim de infância, as professoras perguntando quem é judeu, e as criancinhas falando, porco. Porco, o que que faz com o judeu? Mata, mata. Você vê um judeu, o que você faz? Enfia a faca nele, mata ele. Assim. Então, gente, como o Santo falou, os porões continuam. E tem gente, né? Tem gente que está indo, tem gente que está andando nesses porões para construir história, para fazer, arregaçar as mangas, para que a história se construa, para que a igreja expanda. Eu na China, você está doido, país comunista. Vamos por aqui no Brasil, está tranquilo. Agora, Cuba, país da Índia. Entendeu o que eu quero dizer? Teve gente em toda a história que fez isso e que continua fazendo. Por isso que eu falei mais do que o conteúdo que está no top.
mais do que dar lei como referência histórica, é usar a história para continuar escrevendo Atos. Qual Atos? Qual o seu Atos? Qual o meu Atos na história da igreja? Talvez o seu Atos seja de sua família, com os pais, com os parentes. Talvez o seu Atos é com o vizinho. Talvez a sua missão é mais ampla. Essa só Deus pode colocar no coração. Essa só Deus revela, só a Espírito Santo vai poder mostrar o tamanho dessa missão. Aí uma imagem, né? Isso era uma imagem que comum. Você pode ser doidinha, toda hora essa cena comum. As pessoas divertiam, né? Os nossos irmãos, né? Eram dizimados na direção. Igual você vai no Mineirão para o jogo, eles iam para o estádio. E o que tem hoje? Hoje vai é leão. Mas é tigre. Olha, vamos ver qual que é a programação hoje? Vamos passar lá no Palácio dos Esportes, lá de Roma, no Coliseu. Vamos ver, segunda-feira, matança generalizada de judeus sem coletivos. Ferramenta. Vai usar tigres e ferramentas de corte. Terça-feira. Olha aqui no jornal, o que vai ter hoje no estádio? Hoje o gladiador tal vai matar como hoje. Vocês acham? 4 horas, vamos almoçar hoje para churrasquinho, depois a gente vai ver se a turma lá. Foi assim. Já foi assim e continua sendo assim, talvez em outros formatos. Todo mundo sabia, já no meu capital, Tomé, flechado, André, crucificado em X, Pedro, crucificado de cabeça para baixo, Bartolomeu, esfolado vivo, Paulo, decapitado. Vamos pegar a história de Pedro. Imagina a cabeça daquele povo, aqueles imperadores, aqueles líderes, olhando um homem que pede para ser morto, porque ele sabia para onde, o que ele já tinha visto, ele sabia da história, ele sabia o resultado do jogo, como eu falei, a fita já estava na mão dele. Imagina a cabeça daquele povo, acostumado com Deus, enxergando aquela produção de fé. Imagina o impacto disso na vida de milhões de outras pessoas. Já viu como é que quando a turma está cheia de gente medrosa, mas um toma coragem? É isso? E aí o outro olha para o outro, o outro olha para o outro, o outro olha para o outro, e vai tomando coragem, vai tomando força. É assim que os movimentos, é assim que eles surgem. Uma greve numa empresa, quando vai acontecer, tem 2, 3 líderes mais corajosos, que puxam. E tem um punhado de vaga no presente, que fica tudo olhando, e olha que eles tomam coragem, a gente vai atrás deles, vai, porque alguém tomou frente. É assim. Os movimentos humanos são assim. Na história da igreja, no filme que Deus preparou desde a fundação do mundo, ele sabia que precisaria disso. Porém, o seu galardão não está. Será que ele descobriu qual era o galardão dele? Depois de negar, o nosso nome da última aula, de Deus ter Jesus cantar, você me ama, Pedro. Lembra que a gente falou aqui? Você me ama, Pedro. Você me ama, Pedro. E Pedro lá, e tudo que viu, realmente depois a ficha vai tomando, porque não tem outras palavras de Cristo. Só tu, Senhor, tem palavras de Cristo. Você, a vida está em ti. Não, o que me importa perder a vida? Não sou digno de morrer com o meu Senhor. Então vira de cabeça para baixo. Entendeu? Sou digno. Então, não quer morrer igualzinho o Deus dele? Não, fica de cabeça para baixo. Eficácia era fermento. O sangue
desse povo, né, desses santos homens, o sangue deles era um fermento na terra, era adubo na terra, no cristianismo. Quanto mais caía sangue, mais crescia. Aí mais uma imagem assim, né, eles, em várias ocasiões, quando eles colocaram em frente do espetáculo desse, né, já vi a imagem do Coliseu, imagina aquilo quantos anos atrás construído, em pé até hoje, né, abordando o ferro portentoso, imagina tudo cheio, imagina a gente Mineirão com 100.000 pessoas, vai para nascer, e todo mundo lá querendo ver sangue, tá? E você olhar um grupo de pessoas lá no meio, como cordeiros mesmo, sabe aquela figura? Que figura é essa? O próprio Cristo está no meio, entregue às férias, às maldades humanas, aos caprichos humanos, e esse povo lá, ao invés de desespero, em oração, olhando para cima, clamando a Deus. Dá para imaginar quantas pessoas foram colocadas lá nas bancadas? Quem já foi no Mineirão, depois que converteu, e ficou ouvindo não doeu, com aquelas coisas que você ouvia antes, e depois que Deus entra no coração, você sente na tua cara, você fala, o que eu estou fazendo aqui? E o ouvido parece que ele saltar, os olhos querem fechar, porque aquela linguagem, aquele ambiente, aquilo ali não mais faz parte do seu coração. Está derrotado agora. É só a linguagem do outro. Porque os seus valores mudaram. Que é um amor diferente, regendo aquilo. Imagina quantas pessoas, caminham aqui 60, 70, imagina quantas pessoas, ao ver aquelas pessoas que eles perguntavam o que essas pessoas fizeram. Pergunta para o outro para lá, o que eles fizeram. Tenta achar uma justificativa. Vamos fazer isso na prática. Pergunta por que a turma dessa moto, o que eles fizeram. Tenta achar uma solução. Eles têm um Deus, mas que Deus é esse? Que prega amor, que perdoa, que cura. Que mal eles fazem? O que esse povo pretende já fazer de mal na nossa cidade? Eles não fazem mal, eles compartilham, eles se ajudam. Inclusive tem um que me ajudou, está lá agora. Aí, era assim. E aí, a história vai se desenrolando, como eu vou colocar na minha história. O império começa a decair, isso é assim. Os impérios são assim. Você pega a história da humanidade todinha, sempre teve um país que tinha hegemonia, um ou mais países que tinham a hegemonia, e que essa hegemonia ela é temporal, ela vai durar um século tempo. Por quê? Porque a disputa, a competição vai ocorrer onde há aglomerado humano da gente, por causa dos fatores que nós falamos, fatores que agravam isso. Poder, os fatores políticos, os sociais, os econômicos, a necessidade de sobrevivência, a ganância, o não compartilhar de se competir e sempre ter mais, a exploração do homem pelo homem. Então isso é natural, os impérios vão e eles vão e vão e vão, é curva, vai subir e vai descer. Europa, os colonizadores, imagina a época, as grandes descobertas, os povos saíram
Portugal, Espanha, os grandes descobridores. Bem ou mal? É assim. Grécia, é assim. Roma, é assim. Estados Unidos, opa, está indo assim. China, ao grande líder político, vocês devem verdade que é movimento, que é império, há um grande líder político que falou: então, vamos acordar a China para a ocupação. Não acordem a China, deixem a China dormindo. Enquanto a China dorme, nós estamos em paz. A China acordou, o monstro acorda, adormecido. O que eu quero mostrar para vocês com isso? Que é assim, na cronologia do tempo, é assim, as coisas acontecem assim. Então o Império Romano, Greco-Romano, que é Roma, fora a Grécia, então o Império Greco-Romano, ele